Bom, então, da aula passada, o que tinha ficado foi um finalzinho ali, que é a eleição de líder. Então, como eu já comentei com vocês, a gente já viu outros exemplos, nós temos que, em sistemas distribuídos, em diversos momentos, eu preciso, embora eu trabalhe com ele distribuído, eu preciso centralizar alguma ação. E essa centralização dessa ação é a questão de ter um coordenador dentro desse ambiente, né? A gente já viu alguns trabalhos, como a própria questão do algoritmo de broadcast, que a gente tem visto antes desse conteúdo. Nós vimos também que eu posso trabalhar com sequenciadores. Sequenciador seria um coordenador dentro da rede, né? Então, qual é o objetivo da eleição do líder? É justamente obter um acordo entre todos os processos sobre qual deles é o líder, qual deles vai executar aquela ação como coordenador. Uh, então, eu tenho como exemplo diversas aplicações, né? Como a gente viu ali, o sequenciador, por exemplo, numa comunicação de broadcast, eu tenho um checkpoint coordenado, seria o caso de, por exemplo, eu tenho em determinado momento fazer o checkpoint, ok? E aí, esse checkpoint precisa acontecer de uma maneira coordenada, porque se for descoordenado, o que, que vai acontecer? Em determinado período, eu fiz um checkpoint e eu não perdi nenhuma mensagem. E, enquanto isso, em outro período, se eu for fazer um corte, né, igual entre todas as réplicas, pode acontecer de que naquele período que para mim está consistente, para outra réplica não esteja consistente. Faltou uma das trocas de mensagem, por exemplo. Faltou uma atualização ali no meio, que eu fiz o checkpoint um pouco antes e ele fez um pouco depois. Então, o coordenado ele para tudo e faz o checkpoint. Quem é que para tudo? É o próprio coordenador que está executando, né? Um outro exemplo também é o algoritmo de consenso. Então, hoje a gente está sendo utilizado muito em moedas digitais. Então, por exemplo, quando os dados são minerados em cenários de moedas digitais, um líder é responsável por executar um algoritmo para que um quórum de processos votem pela entrada ou não daquele dado que foi minerado dentro do bloco, né? Então, existe um coordenador que gerencia todo esse quórum, né? E se ele falhar, outro tem que assumir. Então, quando este falha, o grupo precisa reeleger um novo coordenador. Todos os processos do sistema devem saber quem é o novo coordenador. Então, eu já tenho que ter um algoritmo que consiga de uma maneira consistente, garantir a eleição do novo processo, novo líder. Então, a definição. Numa eleição, todos os participantes precisam saber quem foi o escolhido, né? Então, o algoritmo deve garantir isso aí. Outra definição é: uma nova eleição pode ser iniciada, e em geral é iniciada, com reação a uma falha, ou pelo menos a uma falta de uma resposta do processo coordenador. Então, os algoritmos de eleição precisam lidar com a possibilidade de falha durante a escolha do novo coordenador. Também, enquanto estiver acontecendo a eleição do novo líder, pode acontecer problemas naquela eleição. Ela deve garantir que uma nova eleição deve ocorrer. Então, em geral, basicamente em todos os algoritmos, hoje a gente vai ver dois bem simples, mas em geral, eles necessitam de ter uma ordem, tá, desse conjunto de processos, que basicamente é um identificador dele. Tá? Qualquer processo pode iniciar uma eleição, mas não mais do que uma eleição a cada vez. Por exemplo, só posso ter um único líder no final dela, né? Mas podem haver solicitações concorrentes, né? Então pode acontecer solicitações concorrentes lá. Todos os processos precisam estar de acordo com a decisão tomada. Então, lá no final, essa é a parte importante. Eu preciso ter que todos os processos estejam de acordo, tá? Então, no algoritmo de eleição de líder, eu tenho algumas propriedades que eu preciso cumprir, né? São requisitos. Safety e liveness. Safety, que seria a questão da segurança, eu preciso garantir que no final da execução eu tenha a unicidade da decisão, ou seja, somente um processo, e aquele processo, o mesmo, para todos os eleitores, tenham ele como o escolhido, né? E a outra questão é o liveness, né? Independente de acontecer alguma falha, eu preciso ter o progresso do algoritmo, ou seja, ele tem que terminar mesmo que no final da execução dele eu tenha um coordenador que seja ele definido como coordenador ou nenhum, né? Falhou.
né? Mas eu preciso garantir que numa nova eleição pode acontecer. E eu não posso travar a minha eleição. Então, por isso que a propriedade de Leibniz é a propriedade de progresso. Eu sempre garanti que vai executar, seguir adiante, não vai travar pela falta de uma comunicação ou de uma resposta. Ok? Então, em 82, esse aqui é o algoritmo autoritário, né? Garcia Molina, então, propôs o algoritmo autoritário, que os algoritmos de eleição de líderes são bem simples, né? Então, basicamente, eu tenho que P envia um processo de election, tá? Para todos os processos que possuem um número maior que o dele. Então, tem identificador. Então, se eu tenho 5 lá, e eu tenho 10 processos, eu vou enviar para o 6, para o 7, para o 8, para o 9, para o 10. Tá? Se ninguém responde P, né, e vence a eleição e torna-se líder. Então, se ninguém responder ele, ele vence e se torna líder. Por isso que é o nome de autoritário. Se um ou mais processos respondem, eles passam a controlar a eleição e o processo com um número maior ganha a eleição. Então, os outros vão enviar mensagem de election para os seus superiores. Até que vai acontecer que um não vai receber um retorno e ele vai se tornar o líder. Um novo coordenador informa todos os demais que ele é o líder. Tá? Então, é um algoritmo simples. Basicamente, o que eu tenho aqui de importante é que um processo obrigatoriamente torna-se líder se ele enviar uma mensagem de election para seus superiores e não receber nenhum ok como resposta. Então, aqui, por exemplo, na figura da página 160 do livro do Tannibal, nós temos esse cenário aqui. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que o 7, que é o maior ID, ele é o coordenador. No entanto, o processo 4 percebe que o 7 parou de responder as mensagens. Então, o que vai acontecer? Ele vai enviar uma mensagem, tá? Para os seus superiores de election. Então, ele vai enviar para o 5, para o 6 e para o 7, que são os seus superiores. Se ele não recebesse nenhum ok, ele seria o líder. Mas existe o processo 5 e o 6. Então, o 5 e o 6 respondem ok, o 4 sai fora. Né? Ele desiste da eleição, e o 5 faz a mesma coisa e o 6 faz a mesma coisa. Então, o 5 manda election e o 6 manda election para os seus superiores. O 5 vai receber a resposta do 6 como ok. O 5 deixa de querer ser o líder e o 6 não responde um ok, porque o 7 não está mais, ele parou de funcionar. Então ele manda uma mensagem de eu sou o coordenador para todo mundo passa a responder as mensagens dele sobre o coordenador. Então, um algoritmo bastante simples, como eu falei para vocês. O algoritmo anel também bem simples, tá? Então, eles têm, basicamente, ele executa dentro de um anel, e esse anel ele pode ser lógico, né, ou físico. Eu não preciso ter uma ligação física entre eles, pode ser lógico, né? Então, sempre que eu falo um anel, pode ser um anel lógico. Eu digo os identificadores, estão numa rede em estrela, uma rede normal, mas logicamente a comunicação se acontece através do anel. Tá? E quando um processo identifica que o coordenador parou de responder, ele tem uma ordem de envio de mensagem, por isso que é o anel, né? Então ele vai enviar, por exemplo, para dentro daquele anel, aquela mensagem tem aquele sentido. Ele não vai poder passar por outro se o processo superior dele não falhou. E no final, quando aquela mensagem retornar a ele, vai retornar com o identificador de todos. E quem tiver o identificador maior dentro daquilo lá, dentro daquele do meu vetor, vai ser o processo que é o líder. Tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho que o processo que era o coordenador, ele falhou, tá? Que era o 7. Ele falhou. Então, ele não respondeu mais para o 6. O 6, então, inicia uma comunicação dizendo para o 0. Então, olha, não, nesse caso aqui não é o 6, tá? Espera só um pouquinho. É o 5, tá? Então, o processo 5 identificou que o processo 7 falhou. Tá? Então, ele é o coordenador e o processo 7 falhou. Então, ele envia uma mensagem com o identificador dele para o processo 6. O processo 6 manda para o 7, mas o 7 falhou, não responde, e ele manda para o superior dele, que seria o 0. E assim sucessivamente vai acontecer que vai girar essa mensagem.
Da mesma forma, só para vocês terem uma ideia de que pode haver eleições em paralelo, o 2 também percebeu que o 7 falhou, e ele encaminha já a mensagem para 3. E assim vai seguir essas duas mensagens. No final, essas duas mensagens vão ter o identificador 6 como sendo o maior identificador de todos. Então, significa que o 6 será eleito o processo como sendo o líder. Também um algoritmo bastante simples, né? Só para vocês terem uma ideia, esses algoritmos são algoritmos antigos, mas hoje a gente tem algoritmos bastante mais inteligentes que isso, né? Incluindo a questão de pegar um histórico de vida do processo para verificar se ele pode ser o líder ou não. Por exemplo, processos que falham muito, eles não são eleitos líder. Processos que têm um link muito lento também não são líderes. E assim sucessivamente tem diversas ideias aí de algoritmos de eleição de líder. O, o Tenable traz dois bem simples, só para nós entendermos que a gente precisa, de alguma maneira, ter uma unicidade de um processo que vai ser o coordenador lá dentro para alguma ação, e ele pode falhar. Nesse caso, quando ele falha, eu preciso ter uma nova eleição. E aí entra a questão do algoritmos de eleição de líder, ok? Bom, então a gente termina essa parte aí e a gente começa hoje um conteúdo novo, tá? É um conteúdo que é o último conteúdo que a gente tem, que é o conteúdo detectores de falhas. Só deixa eu vir aqui e gerar aqui um PDF, tá? Vamos abrir no PDF que é melhor. Perfeito. E aí a gente abre aqui o PDF. Tá. Tá gerando duas páginas. Deixa eu só dele. Aqui tá. Exportar um PDF. Ok, tá. Com uma página só. Tá, perfeito. Então, pessoal, seguindo aqui, hoje a gente vai ver a aula sobre detectores de falhas, tá? Basicamente, o que a gente vai ver? Os conceitos sobre detectores de falhas, qual é o objetivo do detector de falhas do sistema distribuído, pensando na parte prática, a parte de implementação, a parte de como ele funciona. Existem vários conceitos dentro do algoritmo de detectores de falhas que é bem complexo explicar aqui numa aula que a gente não vai entrar em detalhes na questão da, da matemática computacional que ele exige para ter esse conhecimento, né, e do formalismo dele. Nós não vamos entrar em contato com isso, que seria, nós teríamos aqui uma extensão bem maior desses conceitos para entender, e são conceitos que não são simples de interpretar. Mas, na questão prática, ele é simples de entender, porque é fácil de saber a necessidade dele, né? Por exemplo, detector de falhas, ele consiste na questão de, se eu não tiver ele funcionando dentro de uma rede, eu não tenho como, não existe nenhum processo, não existe nenhum sistema tolerante a falhas. Porque se eu não consigo identificar a falha, não tem como contornar ela, não tem como mascarar ela. Então, ele é a parte principal do sistema de tolerância a falhas, porque eu preciso identificar uma falha. Então, o detector de falhas ele possibilita identificar essa falha dentro do sistema. Só que não é só identificar. E aí vem todas as questões um pouco mais complexas. Mas assim, para a gente entender inicialmente o que seria a necessidade de detector de falhas, vamos entrar rapidamente no algoritmo de consenso. Nós não vamos trabalhar nessa disciplina sobre o algoritmo de consenso, mas é necessário ter uma pincelada sobre ele para identificar como surgir os detectores de falhas, tá? Então, um protocolo de consenso é utilizado para resolver problemas essenciais de sistemas distribuídos. Então, em particular, ele é utilizado para casos onde os processos precisam executar ações coordenadas. Então, tem lá vamos fazer, por exemplo, um update ou um rollback.
todas as réplicas precisam ter o mesmo acordo, a mesma decisão. Se eu tiver uma decisão inconsistente ali, eu não vou ter meu banco consistente no final, né? Então, tenha em mente que um protocolo de consenso precisa garantir diversos requisitos, ou seja, precisa garantir suas propriedades para conseguir chegar a atingir um acordo. Um acordo seria uma decisão entre todos os processos. O que a gente vai fazer, né? Então, por exemplo, podemos exigir que todos os computadores corretos que estão executando, controlando os motores de uma nave espacial, precisam decidir se devem prosseguir ou se devem decidir cancelar, após cada um ter proposto uma ou outra ação. Então, cada um pode ter uma ação, uma decisão individual lá, e essa ação, que é uma ação individual, mas automática, com base numa reação, né? Eu tenho que decidir o que fazer, tá? Então, todos precisam decidir da mesma forma. Na exclusão mútua, por exemplo, que a gente viu na aula passada, os processos eles precisam entrar num acordo sobre qual processo precisa entrar na sessão crítica, né? Então, tem que ter uma ação sobre isso. Em uma eleição, os processos concordam sobre qual processo é eleito, né? No broadcast totalmente ordenado, os processos concordam sobre a ordem de distribuição da mensagem. Então, assim, a do 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Então, eu tenho ações que precisam ser coordenadas, né? Aqui eu tenho um exemplo que é fácil de entender, na necessidade de um algoritmo de consenso. Por exemplo, vamos aqui a um caso. Eu tenho um banco, um sistema bancário mesmo, eu tenho um saldo na minha conta que é de R$ 100, tá? E eu tenho duas réplicas, uma em São Paulo, tá? Uma em São Paulo e a outra lá em Recife. Então, eu chamo de X1 e X2 aqui, tá? Então, por exemplo, o cliente lá em Recife, ele decide que ele vai depositar R$ 1.000 na conta dele, tá? E o banco lá em São Paulo decide que vai ter um acréscimo de 1% em todas as contas bancárias lá. Tá? Então vai gerar essa ação de 1%, que seria o juro que ele iria receber. Primeira coisa, executa a ação de 1%. Então isso acontece lá em São Paulo, o 1% em cima do saldo de 100, ele passa a ter R$ 101, tá? Quase em paralelo, tá? Quase em paralelo, entra o valor de R$ 1.000. Só que ele nota que vai ter um atraso de comunicação entre essas transações. Então, ele deposita em Recife R$ 1.000, em cima de 100 fica 1.100. E a mensagem que deveria atualizar 1% chega milésimos depois, tá? Então, ele deveria entrar esse 1% em cima de 100, só que ele entra esse 1% em cima de 1.100. E o saldo passa a ter 1.111. E aqui, então, depois que ele incrementa que ele adiciona o valor de 1.000, ele encaminha para adicionar 1.000 aqui também. Só que esse 1.000 não foi em cima de 100, foi em cima de 101, porque havia acontecido milésimos antes o acréscimo de 1%. E no final, eu passo a ter dois valores inconsistentes, dois saldos inconsistentes. Tá? Isso não pode acontecer. X1 e X2 tem que ser igual, não pode ser diferente. Então, um algoritmo de consenso, ele permite entrar num acordo sobre o que fazer. Poderia ser os dois 1.111 ou os dois 1.101, só não poderia ter saldos diferentes. Aí que é o problema, ok? Então, esse problema precisa ser contornado. Entendemos o que é um algoritmo de consenso de uma maneira de alto nível, tá? Para entender detectores de falhas. Então, qual é o problema que aconteceu lá na década de 80, que os três autores, Fisher, Lindsay e Peterson, conseguiram resolver? Tá? Então, o que é? Identificaram, eles não resolveram, eles identificaram o problema. Não há como garantir o cumprimento das propriedades de um algoritmo de consenso
em um sistema distribuído assíncrono que esteja sujeito até mesmo a uma única falha por colapso. Qual é o motivo? Tá? Na ausência de resposta de um dos processos, os demais participantes do consenso não têm como identificar se houve falha ou se o processo apenas está mais lento que os demais. Ou seja, num sistema distribuído assíncrono, aqui vem o problema, distribuído assíncrono, não tem como a gente identificar se um processo está falho ou ele está muito lento. Então, o resultado disso foi, digamos assim, concluído, né, que os participantes do consenso irão esperar infinitamente pela resposta do processo falho. Esse foi um dos principais resultados da teoria de sistemas distribuídos, ou seja, em um sistema distribuído assíncrono, não tem como garantir as propriedades do algoritmo de consenso. Tá? Sendo assim, eu não tinha como garantir a execução do algoritmo de consenso no sistema distribuído assíncrono. E eles provaram isso matematicamente. Em 1994, né, Chandra e Twegg, dois pesquisadores, tá, mostram também matematicamente que se eu usar um detector de falhas, que eles chamam de não confiáveis, tá, é possível garantir as propriedades do algoritmo de consenso no sistema distribuído assíncrono. Tá? Então, o que seria um detector de falhas? Um detector de falhas tem por objetivo determinar os estados dos processos. O monitoramento ocorre por troca de mensagens, respeitando um limite de tempo denominado de timeout. Tá? Então, na verdade, eles trabalharam com limite de tempo, e esse limite de tempo passa a ser o meu oráculo, o meu senhor dali dentro, a decisão daquele período é importante para mim. É como se fosse o seguinte: por mais que esse período esteja errado, poderia ser um pouco maior do que eu estou considerando aqui, para mim não interessa. Se ultrapassou aquele período de tempo, eu passo a respeitar aquele período de tempo. Tá? Então, se o processo não respondeu dentro daquele período de tempo, mesmo que ele responda posteriormente, eu considero que aquele processo tenha falhado. Eu não fico aguardando mais aquela mensagem. Os detectores de falhas são denominados de não confiáveis. Então, aí que está o pulo, aí que está a jogada de Twegg. Eles disseram que não é confiável, tá? Passa a esse problema ser compartilhado entre o middleware e a aplicação, tá? Isto é, um processo não falho pode ser considerado suspeito e vice-versa, tá? Ou seja, ele pode ser considerado não suspeito e o processo ter falhado. Além disso, o detector de falha pode fornecer informações inconsistentes, divergindo de outros detectores. Por exemplo, um detector pode enxergar um processo X lá como falho, porque a comunicação falhou, digamos, entre eles. E o outro detector pode enxergar esse mesmo processo X como operacional, porque lá não aconteceu nenhuma falha de comunicação. Então, eles podem divergir. Então, a jogada de Twegg foi ter dito que o detector de falhas ele é não confiável. E aí eles passaram a definir classes desse detector de falhas, que a gente não vai entrar em contato aqui na disciplina. Tá? Então, um detector de falhas permite encapsular, essa é a questão, encapsular, aqui é um problema, é uma questão bastante importante, encapsular o indeterminismo, que é um determinismo temporal, que é, por exemplo, eu não sei se o cara falhou ou não. Então, ele encapsula esse indeterminismo por indicar os estados de cada processo participante do sistema. Então, ele diz, eu tenho que passar a acreditar no detector. Né? Então, eu defini que o timeout é 1 segundo. Se eu não receber uma resposta dentro de 1 segundo, aquele cara falhou. E se ele respondeu? Não me interessa mais, ele está fora do meu sistema de processos operacionais. Eu excluo ele. As aplicações passam a não usar mais aquele processo. Os estados indicam se um processo está incorreto ou correto, de acordo com o monitoramento que ocorre por troca de mensagens e respeitando o limite de tempo estabelecido pelo sistema, pelo detector. Estudaremos, então, os tipos de detectores de falhas. Então, aqui vem questões bastante fáceis de entender, porque a gente vai trabalhar na ideia de detectores de falhas em termos de implementação.
E nós não vamos analisar o detector de falhas em termos de conceito, tá? Em termos de os conceitos de formalidade que ele tem em matemática que ele tem, tá? Então eu nem trago as propriedades dele para cá. Nós só vamos entender como que funcionam os algoritmos, de uma maneira mais simplificada. Ah, deixa eu colocar aqui o meu celular no silencioso que eu esqueci. Tá, então vamos lá. Então, devido à característica não confiável dos detectores de falhas, buscar um serviço que apresente alto índice de confiabilidade não é uma tarefa simples, porque qual é o timeout que eu preciso usar? Pergunto para vocês, que timeout eu uso? Qual é o valor desse timeout? Uh, eu comunico dentro de uma LAN as réplicas? As réplicas estão espalhadas pelo mundo? Os processos estão espalhados pelo mundo? Qual é o tempo de comunicação que eu vou usar para um timeout entre um link que faz a conexão de um nó no Rio Grande do Sul, que comunica com a Fortaleza, ou um nó no Rio Grande do Sul, que comunica com a Suíça, né? Então, não é simples a implementação desse timeout. Nos detectores de falhas baseados em timeout, para evitar enganos, pode-se aumentar a magnitude do timeout. Então, eu posso aumentar. Então, para ele não. Eu sei que o link pode ser muito, muito lento, eu vou aumentar o timeout. Aumento, 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 aumento. Entretanto, esta ação, em determinadas condições, pode não interessar a aplicação. Por quê? Porque eu simplesmente aumentar, 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 aumentar o timeout, a aplicação vai ter um tempo de detecção muito lenta. E se eu ter que esperar uma resposta do detector para eu seguir a execução do processo, eu vou ter um sistema muito lento, né? E se esse sistema, por exemplo, precisa se comunicar em tempo real, é pior ainda eu ter um detector de falhas que trabalha dessa forma, tá? Então a gente vai ver que os detectores de falhas adaptativos, eles são mais adequados. Então, a qualidade do detector de falhas deve ser medida tanto pela sua capacidade de evitar falsas suspeitas, então, ele deve detectar de uma maneira precisa, sem identificar falsas suspeitas, quanto pela sua capacidade de detectar uma falha real no menor tempo possível. Então, por quê? Evitar falsa suspeita, você pode evitar aumentando o timeout, aumentando, 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 aumentando o timeout. Eu vou evitar falsas suspeitas, tá? Só que eu preciso ter uma detecção de falhas num tempo reduzido. Então, eu não posso aumentar, 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 né? Então, notem que a implementação não é desse timeout não é simples, tanto é que diversos algoritmos trazem implementações na área de machine learning, na área de dados estatísticos, para poder obter um timeout mais preciso, bem como a ideia do TCP. Ah, embora o TCP ele pode trabalhar um pouco mais relaxado, tá? Então, basicamente, o detector de falhas ele vai ter dois parâmetros, tá? Opa, ó, vai ter dois parâmetros. Vai ter o parâmetro de frequência e o timeout. O que é a frequência ou delta I? É a periodicidade de envio de uma mensagem de monitoramento, tá? Lembra, por exemplo, a gente viu que o RPC trabalha com tempo de 25 segundos, tá? Então seria a frequência com que ele enviaria 25 segundos. Só que, na verdade, como ele não envia de novo a outra mensagem lá no final dos 25 segundos, na verdade, o 25 segundos passa a ser o timeout dele, né? Se ele enviasse de novo outra mensagem, 25, 25, 25, seria a frequência, tá? E o timeout é o tempo que ele tem que esperar a resposta daquela mensagem. No caso, ele trabalha com timeout fixo, a estratégia dele é bem fraca e com o valor de 25 segundos, né? Aqui a gente vai ver, então, 4 algoritmos, tá? São simples os algoritmos, não são complexos. Tirando o GOSP, que é um pouquinho mais chato. Push, pull, dual, GOSP. Já dizendo para vocês, o dual é como se fosse um ping, tá? Então, perdão, pull, bastante utilizado, como se fosse o ping que a gente trabalha, mas claro que com estratégias mais sofisticadas ali dentro, podendo gerar algoritmos bem mais complexos, tá? Vamos lá, então. O push é um algoritmo que ele trabalha com mensagens de heartbeat,
ou seja, ele trabalha com um número mais reduzido de mensagens que o pool, porque o processo monitorado, ele encaminha mensagens de tempos em tempos. Então, ele sabe que de tempos em tempos ele tem que enviar uma mensagem. É como se, por que a gente diz heartbeat? É como se fosse a batida do coração. Quando tem um marca-passo, o marca-passo ele não fica perguntando para o coração se ele está vivo. É ao contrário. O coração fica enviando para o marca-passo que ele está vivo a cada pulsada, né? Então, nesse caso, os processos eles seriam o coração. Eles estariam enviando mensagens para o processo monitor, tá? Por isso que a gente chama a mensagem de heartbeat. Opa, aqui a mensagem, aqui a figura não apareceu. Então deixa eu fazer o seguinte aqui, eu vou mostrar aqui, não sei por que ela não apareceu, deu bug ali, tá? Então vamos vir aqui. Também não está aparecendo. Deixa eu ver o porquê que aqui não está aparecendo a mensagem. Aqui está ela, ó. Então deixa eu abrir ela aqui, tá? Deixa eu fazer o seguinte, vamos abrir ela aqui, aqui ó, 5. Não, ele não está aparecendo também. Tá, deixa eu ver se aqui vai aparecer agora. Ué. Tá, então vamos visualizar ela aqui. Não sei por que ela não está aparecendo, tá? Essa figura aqui não aparece resolveu não aparecer hoje nas imagens. Olha que loucura isso aqui. Ele está se movimentando sozinho, tá? Bom, pessoal, então essa aqui seria a imagem. Tá? Solta. Tá. Essa aqui seria a imagem. Deixa eu deletar isso aqui então, pois eu não salvo. Essa aqui seria a imagem, tá? O modelo push é o seguinte, ó. Eu tenho o PI e o PJ, são dois processos. O PI é o processo que é monitorado. O PJ é o processo monitor. Então, aqui o coração, ele vai enviar de tempos em tempos uma mensagem devida. Aí é minha live, aí é minha live, aí é minha live. O processo monitor, tá? Ele recebe essa mensagem e renova o timeout cada vez que ele recebe. Então, ele recebeu a mensagem devida aqui, ele cancela o timeout e abre outro. Recebeu a mensagem devida, cancela o timeout e abre outro, tá? Até que ele abriu outro aqui, timeout, e ele não recebeu mais mensagem devida. Então, aqui ele considera que está falho. O processo passa a estar falho nesse instante de tempo aqui, ok? Então, voltando para cá, depois eu vejo como eu faço para mostrar essa imagem, tá? No pool é como se fosse um ping. Então, o detector, ele envia mensagem de tempos em tempos para o processo monitorado. E essa mensagem é de liveness request, que a gente chama, que é Are you alive? Yes, I am. Então, ele questiona os processos monitorados de tempos em tempos. Tá? Então, com isso, eu passo a ter um número pela metade, se eu obter o mesmo parâmetro de prioridade de envio do modelo push. Tá? No caso, quer dizer, o dobro de mensagem no caso do pull. E o push tem a metade do número de mensagens. No entanto, todos os parâmetros aqui eles se concentram no monitor. Não tem nenhum parâmetro no monitorado. No push, o monitorado ele precisa ter a periodicidade de envio de mensagens. E no pull, a periodicidade está no monitor. Tá? No push, eu tenho o timeout no monitor. Né? E no pull eu tenho o timeout também no monitor. Então eu tenho tudo no monitor no pull. Ele fica mais fácil a implementação. Tá? Então, nesse caso, também não apareceu aqui, tá? Deixa eu vir para cá, tá? E tentar mostrar lá o que eu fechei ali, então não sei nem onde está aqui e aqui, é o pool, tá? Então, o pool, aqui seria o pool,
que acontece no pool? PJ é um processo monitor. Note que todos os parâmetros estão aqui. E o PI, o processo monitorado, não tem nenhum parâmetro. Ele só responde quando ele recebe uma mensagem de requisição. Então, ele envia uma mensagem de requisição, are you alive? E ele responde, yes, I am. Então, eu tenho minha periodicidade de envio, tá? E eu tenho o meu timeout. Então, notem que quando eu faço um envio, pergunto uma mensagem para ele, eu faço uma pergunta para ele, eu abro um timeout, o timeout começa a funcionar aqui. Se eu receber a resposta dentro do timeout, eu cancelo ele. E aqui, novamente, eu cancelo. E aqui eu pergunto, tá? E não recebo a resposta. Então, nesse momento aqui, estoura o timeout e ele identifica que o processo está falho. Tá? Maneira simples. Difícil é computar o timeout. Tá? Essa é a parte mais difícil. Então, comparação entre os modelos, eu tenho o número de mensagens, né, n-1, e 2 vezes n-1, que é o dobro, no caso do pool, tá? E também a questão da implementação, né? Mas é mais fácil de implementar no modelo pool, porque eu tenho todos os parâmetros no monitor, em um único processo. Então, aquele processo eu posso, se eu precisar alterar, se ele for adaptativo, eu altero só nele, e não altero nos processos monitorados. Tá? Então, de fato, o pool é bem mais utilizado do que o push. Então, a dificuldade está não na implementação daqueles processos ali, tá na definição do timeout. Então, a ideia, com o passar dos anos, foi utilizar um timeout adaptativo. Se vocês pesquisarem sobre failure detector, e, por exemplo, no Google, vocês vão encontrar diversos trabalhos sobre detectores de falhas, trazendo ideias de adaptação, né? Ideias de detectores de falhas muito próximo à ideia de, por exemplo, do protocolo TCP. Inclusive, eu trabalhei com um algoritmo de detecção de falhas utilizando um cálculo do protocolo TCP, mas não somente o cálculo do protocolo TCP, porque é um cálculo mais simples, né? Tentando resolver alguns problemas ali. Então, a ideia, no modo não adaptativo, onde se utiliza o timeout com valor fixo, é comum verificar que a detecção sofre distorções devido às diferentes velocidades de processos de comunicação uh, dos processos monitorados. Por exemplo, processos mais lentos tendem a serem incorretamente considerados suspeitos, pois estes têm maior probabilidade de exceder o tempo limite. Então, simplesmente aumentar o valor timeout a fim de englobar esses processos mais lentos também pode trazer prejuízo à detecção da falha, ao tempo de detecção. Então, a conclusão é utilizar um valor fixo do timeout que seja eficaz para ambas as situações torna-se uma operação impraticável e que está sujeita a todo tipo de influência do ambiente. Então, a ideia é trazer para o ambiente um algoritmo que trabalha com detecção adaptativa para cada um dos links, para cada um dos processos monitorados. O objetivo, então, é atingir de forma adaptável um valor de timeout no qual todos os processos corretos, mesmo os mais lentos, possam responder à detecção ainda em tempo hábil, né? Então, aqui um exemplo simples é como se eu tivesse, por exemplo, eu tenho um histórico de comunicação, né? Então, eu pego aquele histórico de comunicação com uma janela deslizante, por exemplo, os tempos de round trip time, tempo de ida e volta. Posso calcular uma média mais uma margem de segurança ali. Pronto, eu posso calcular. Então, com base nisso, vamos supor que a minha janela é 10 e ele vai caminhando, né? Por exemplo, eu tenho aqui um gráfico, tá? Ele vai caminhando, então tem o tempo de comunicação aqui. Então, a minha média aqui estaria, vamos supor, aqui assim, e eu tenho mais uma margem de segurança que eu defino lá. Então, o meu timeout estaria andando aqui assim, tá? Então, esse timeout, ele vai pegar, por exemplo, uma janela, e essa janela poderia ser de 10 períodos. Então, ela vai caminhando, tempo em tempo eu vou fazendo um registro sobre aquele meu estado momentâneo, né? Pode ser que daqui a pouquinho lá, vamos supor, tem horário de pico, os valores que agora entraram como média, vamos supor aqui 12 o tempo, vai ser a média como sendo 20. Mas eu consigo ir adaptando conforme as comunicações, tá? Então,
Para vocês terem um exemplo, eu não quero que vocês entendam nada sobre esses cálculos aqui, tá? Mas para vocês terem um exemplo, esse aqui é o cálculo de Jacobson, tá? Proposto em 1988 para o protocolo TCP, tá? Então, ele trabalha com diferentes mensagens de tempo, tá? Então, isso aqui é a diferença mensagem entre duas mensagens, ele pega a diferença entre essas duas mensagens de resposta, tá? Ele acrescenta um atraso da mensagem de comunicação que tem lá, com base nas diferenças de tempo, tá? Tem uma variação dessas diferenças também, que é basicamente que ele trabalha como o erro, tá? É o erro que pode acontecer. E no final, então, ele tem lá com base em alguns valores que ele coloca como valor de beta e valor de φ, ele dá um peso para esses valores, né? Que inclusive esses pesos foi que eu trabalhei na minha tese, numa das propostas, né? Sendo esses valores adaptativos, e o detector, o TCP, trabalha com esses valores fixos, né? Então, a gente adaptou esses valores aí com base em outros cálculos estatísticos lá. E no final, então, eu tenho que o meu timeout, ele pode ser esse valor aqui acrescido, mas nesse caso aqui seria um timeout do detector de falhas, tá? O timeout do TCP é esse aqui mesmo, tá? É esse valor aqui, tá? Então, do detector poderia ser o valor do timeout mais ainda um cálculo de um valor de uma média, tá? Mais o valor de uma média. Então, no final aqui eu teria um cálculo do detector de falhas com base nos tempos de comunicação, ok? Então, isso daqui, só para vocês terem uma noção, que eu posso ter um cálculo para descobrir o timeout dele, tá? No modelo Dual, é um modelo que ninguém mais usa hoje em dia, tá? Só para vocês entenderem. Alguém poderia dizer, tá, mas eu poderia trabalhar com um modelo híbrido, tanto o modelo pull quanto o modelo push dentro do meu sistema. Aí ele funcionaria da seguinte forma, deixa eu mostrar aqui para vocês, é melhor ver aqui na parte de implementação mesmo dele. No primeiro período, o detector de falhas, nesse momento aqui, o detector de falhas trabalha com o modelo push, e nesse próximo período ele trabalha com o modelo pull. Tá? Então, todos os processos que trabalham no modelo push, no primeiro período, enviam a IMLive, IMLive, IMLive. Os processos que não encaminharam é porque eles trabalham no modelo pull. Então, no segundo período, o detector pergunta, você está vivo? Ele responde. Então, aqui é modelo pull. Tá? Quando acontece uma falha, processo falha, todos eles começam a trabalhar no modelo pull, porque daí o processo falhou, o detector não identifica a falha aqui, ele só vai identificar a falha nesse momento aqui, porque ele passa a perguntar igual para aquele processo, por mais que ele trabalhe no modelo push, ele passa a ter que responder uma pergunta, se for o caso. E aí ele pergunta para ele também se ele está vivo. Como ele não vai responder, só vai responder o de baixo, ele vai identificar que o processo está falho nesse momento aqui. Ok? É um algoritmo bastante simples. E aqui tem um detector GOSIP. GOSIP é interessante a gente entender porque o detector GOSIP é um algoritmo muito utilizado em diversos contextos, tá? Porque ele é uma fofoca, que ele trabalha com algoritmos de fofoca. Então, é interessante a gente entender. O detector GOSIP, então, a ideia dele é trabalhar com alguns parâmetros e é da seguinte maneira: de tempos em tempos, um detector conta a fofoca para o outro detector. Na verdade, um processo conta a fofoca para o outro processo. É como se fosse alguns algoritmos de roteamento também tem no modelo GOSIP. Eles vão encaminhando uma mensagem para outra, uma mensagem para outra, todo mundo fica sabendo dos links, quando cai, quando não cai, quando acontece esse tipo. Então, o modelo GOSIP, ele trabalha dessa forma. Tá? Basicamente, ele identifica que o processo falhou. Eu tenho um parâmetro que é o TGOSIP. O TGOSIP é cada instante que eu tenho que contar uma fofoca. Tá? Então, a cada TGOSIP eu conto uma fofoca. O TFail é o tempo que eu vou aguardar para incrementar um valor para aquele processo. Tá? Então, se passar aqui esse TFail, eu ainda não considero ele como falha, tá? Porque eu tenho ainda um tcleanup, que esse tcleanup é um intervalo de tempo de margem de segurança. Depois que o TFail mais o tcleanup passar, sem incrementar um valor para aquele processo, eu considero que ele falhou. Tá? Então, em resumo, eu tenho três parâmetros. Tá? Eu tenho o TGOSIP, que é o intervalo entre as mensagens que eu vou contar fofoca.
tá? Para algum processo. O T feio, que é o intervalo em que aquele processo não incrementou mais nenhum valor para ele, tá? E aí eu fico aguardando mais um tempo para retirar ele da lista. Depois que passar isso, eu retiro ele da lista, ok? Vamos entender aqui então. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma execução. Eu tenho o processo P1, processo P2, processo P3, processo P4, tá? Quando eu vou encaminhar uma mensagem, como que essa mensagem ela funciona? Eu tenho aqui, eu tenho um array que vai mostrar o estado de todos os processos aqui, ó. Então, o que está dizendo aqui? Que aqui está o P1, estado do P1 é 1, o estado do P2 é 0, o estado do P3 é 0 e o estado do P4 é 0. Então, eu só incremento valores da minha posição, que é a primeira, que é P1. P2 só vai incrementar valores da posição dele. P4 só vai incrementar valores da posição dele. P3 só vai incrementar valores da posição dele, ok? Então, P1 envia a primeira mensagem e incrementa 1 para a posição dele. Quando o P2 recebe essa mensagem, o que ele vai fazer? Ele vai ter na posição de P1 como 0, porque somente o P1 incrementa. Então, ele vai pegar aquela mensagem e vai incrementar no array dele. E vai encaminhar essa segunda mensagem para o processo P3. E quando ele encaminha para o processo P3, ele incrementa a posição dele. Tá? Então, até ali. Com a informação recebida de P1, que aqui é 1. Tá? Então, ele encaminha a 2 para cá. A 3, da mesma forma. O processo P3, ele vai incrementar a posição dele, tá? E vai enviar o valor de 1 na posição 1 e o valor de 1 na posição 2, que ele recebeu a mensagem aqui, ele atualizou. O P4, no instante 4, vai encaminhar uma mensagem com 1 na posição dele e os 3 1s que ele recebeu antes dos outros, da outra comunicação que ele recebeu do P3. E aí que você dá fofoca, tá? E vai encaminhando, vai encaminhando. A mensagem 5 vai ser enviada com o valor de 1, 1, 1 para cada um dos outros valores que ele atualizou aqui quando ele recebeu de 4 e vai botar o valor de 2 na posição dele. Vai encaminhar para o processo P3, tá? Notem aqui, o processo P3 recebeu, nesse instante também aqui, uma mensagem de P4, ó, com o valor de 1, 1, 1 e o 2 para a posição dele. Notem que quando eu receber essa mensagem aqui, tá, com essa mensagem aqui, vai ter um valor que vai estar desatualizado, que é a posição 1, né? Quando eu receber o número 6 aqui, porque primeiro eu recebi o 5, e aí eu preciso incrementar todos os valores. Como esse valor aqui tá desatualizado, ele vai pegar o maior valor desses dois aqui, tá? E vai pegar o maior valor desses dois aqui também. Então, a minha lista final vai ter esse valor aqui, tá? Quando eu encaminhar ele para P2. Vai incrementar a posição dele, vai botar 2 que ele recebeu do pacote 5 e vai colocar 2 que ele recebeu do pacote 6 nesse momento aqui. E assim sucessivamente. Quando ele recebe uma mensagem desse tipo, no qual esse cara aqui está desatualizado, ele cria um merge das mensagens e incrementa a posição dele e atualiza também, que não está mostrando aqui, mas ele atualiza o processo que está desatualizado automaticamente. Tá? Então, ó, vamos ver aqui, ó. No passo 6, P3 recebe uma mensagem com o valor desatualizado de P4. Então, logo P3 recebe essa mensagem, ele retorna ao processo P4 sua lista atualizada, que é o caso que eu não mostrei para vocês, somente com os valores maiores que a sua lista. Assim, a lista de P3, que será enviada para P4, será 2122, né? Exatamente a mesma enviada para P2, na mensagem 7. Note que essa mensagem é de atualização e não será incrementada a posição do P3, por isso que não está aparecendo aqui. Tá? É só uma mensagem de atualização. Aí ele não incrementa a posição dele. Ok? Bom, pessoal, então era isso, tá? Esse algoritmo aqui, então, a implementação dele é bastante interessante, mas um pouco mais complexa, ou bem mais complexa, tá?
A parte da implementação na prática de detectores de falhas não vai dar tempo, não vamos fazer nada esse semestre, tá? Mas a ideia é ter o conhecimento do detector de falhas, caso vocês precisam dele no futuro aí, tá? Vocês podem pegar implementações prontas, tá? Bastante sofisticadas sobre detectores de falhas.